Olá pessoal, um bom dia para vocês. Hoje, domingo, dia 8 de fevereiro de 2026. Nesse vídeo aqui nós vamos mais uma vez falar daquele homem que se diz presidente do Brasil, que tem uma voz rouca e que mente descaradamente. Agora o assunto que não quer calar é que ele disse que 90% dos evangélicos recebem auxílio do governo. Ele fala como se ele, o atual presidente do Brasil, fosse dono do Brasil, dono do país. E antes de eu prosseguir esse assunto aqui, eu preciso passar para algumas pessoas que são alienadas, que acham que o governo, que é o dono do dinheiro do Brasil, entendam uma coisa: leis são feitas na Câmara e no Senado, ou seja, no Legislativo. O governo é executivo. O governo nenhum, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Collor, ninguém, nenhum desses presidentes são os donos do dinheiro do Brasil. Os donos do dinheiro do país somos nós, brasileiros, que trabalhamos de domingo a domingo, de sol a sol, e pagamos impostos, e olha, caríssimos. Deu para entender? Eles estão lá simplesmente executando o seu trabalho, fazendo o dinheiro que eles recebem circular. Vai para a segurança, que não vai direito, vai para estudo, né, para o ensino, que também não vai direito, e para a saúde, que não preciso nem falar, não vai o suficiente. Administram e administram mal. Quando ele dá esse auxílio, seja ele qual for, para a população pobre, carente, isso não é um mérito do presidente que está lá. São leis, e leis é para ser cumprida. Seja qual presidente for, seja de direita, de esquerda, de centro, ele precisa cumprir a lei. E se a lei diz que o pobre, já é uma lei, tem o direito de receber vale gás, vale isso, vale aquilo, loas, seja o que for, o governo tem que cumprir, tem que fazer. Então não é um mérito dele, mas ele fala como não, os evangélicos, quer dizer, os evangélicos porque é do outro lado, está recebendo um dinheiro que é nosso, aqui da esquerda, dos comunistas. Ué, mas vocês têm dinheiro? O dinheiro não é do povo? O dinheiro não é do cofre do país? Pois é. Aí o Lula agora, a treta é essa, mas nós vamos estar falando sobre outras coisas, porque o Sóstenes Cavalcante caiu de pau em cima dele, e também a Júlia Zanata, desmascarando esse cara. Eles estão vindo, vão vir com tudo, tá? Vão vir com tudo, eu já falei. A gente não precisa ser nenhum expert, mas o histórico dessa gente nos faz ficar atento e saber de muitas coisas. O histórico deles é esse. Vão querer travar as redes sociais, já estão falando que fake news vão partir para cima. Ele vai pagar pesado empresas ou grandes influenciadores para ficar vigiando e fazer denúncia, o que muitas das vezes é verdade, mas se não saiu na mídia, você vai querer falar, eles vão dizer que é mentira, porque não está na mídia. A mídia, por uma vez, é comprada. Então nós vamos ter, inclusive aqui vou soltar um vídeo, o primeiro vídeo aqui, o Lula dizendo que a eleição desse ano é uma guerra. Guerra sempre foi. Direita, esquerda, um pensa uma coisa, outro pensa... Sempre foi. Agora, desde sempre, todo mundo sempre teve direito de expor o que pensa e o que acha do outro lado. Seja da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Só que agora, de uns 4, 6 anos para cá, começaram essa coisinha de fake news, e que chega no ano de eleição, é o inferno, que até o Tribunal Superior Eleitoral entra no meio, dizendo que vai perseguir, que vai prender, que vai derrubar canal, que vai derrubar isso, derrubar aquilo. Isso é coisa de país ditador. Então vamos lá, o primeiro vídeo, para a gente não se alongar muito, porque nós vamos mais uma vez aqui desmascarar essa raça. Olha aqui. Nós vamos ter que construir um discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado. Nós vamos ter que preparar, porque é uma guerra política. Mas uma coisa que nós temos que ter na cabeça, gente, é que isso que você chama de rede social é simplesmente uma rede digital que tem mais mal do que bem. Vocês sabem disso. E nós precisamos desmontar
essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que desmontar, e temos que provar, e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém vê uma notícia contra o governo, eu deletei. Deletou não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinho. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E nós vamos ter que estar preparados para ela. Para ganhar o título. Mas não podemos deixar que a mentira prevaleça nesse país. É muita mentira 24 horas por dia. É muita mentira. A começar por quem é mentira? Pois é, desesperado tá aqui, ó. A matéria diz aqui, ó, desesperado, Lula incitando ódio contra a direita e querendo censura para quem criticar o PT. E é fato. É o que eu falei. Criticou, ele vai dizer que é fake news, vai para cima, incitando os outros, falando aqui que é uma guerra. Bom, esse é o primeiro vídeo, vou deixar por conta de vocês, né? Agora tem um vídeo aqui que ele falou. Tem um outro vídeo aqui de uma mulher também petista. Essa mulher não fala num momento assim, separado não. Ela está falando aqui no momento de discurso do PT, do governo, tá? Oficial. Então, se ela está falando e eles estão aplaudindo, é porque o Lula apoia. E a gente sabe que apoia. O Lula, a gente sabe que ele tem um apoio de 90% dos espíritas, digamos aí, os macumbeiros, né, que são os umbandistas e candomblecistas. Isso é fato, assim como o Bolsonaro, os evangélicos puxaram muito para o Bolsonaro. Mas ele sabe que os cristãos, não vou nem falar evangélico, os cristãos em geral, seja católico ou evangélico, é a força maior nesse país. O Brasil hoje, como há muito tempo, 40% a 45% da população brasileira, ainda que não praticante, são cristãos. O Brasil é um país cristão, embora oficialmente laico. Ou seja, qualquer religião que vem aqui, a gente tem que aceitar, não pode criticar, não pode nada. Beleza, porque é um país laico, aberto para todo mundo. Inclusive, por conta disso, não sei se você sabe, eles estão loucos, existe projeto, alguns estados aí já estão até tirando, né? A Bíblia de circula, não pode falar sobre, por exemplo, já estão, não sei se foi aprovado, não pode chegar no plenário da Câmara lá, né, no Congresso, eu não sei se foi aprovado, tá? Não pode mais citar a Bíblia, eles estão proibindo, justamente porque, não, aí puxa muito para Jesus, e aqui é um país laico, todo mundo tem o direito, você sabia disso? Pois é, fique atento. Agora tu imagina que é 30, 40, 50 anos, você que é cristão e que vota nessa raça aqui. Aqui uma petista, socialista, comunista, dizendo que a periferia está repleta de igrejas que são verdadeiras máfias. Presta atenção. Mas estão querendo o voto dos evangélicos. E você vai ver a seguir o Lula dizendo que 90% dos evangélicos recebem benefício do governo, que não é dele, não é da esquerda, é um benefício do governo, ou seja, do povo para o povo. Ele querendo os votos desses evangélicos, que é essa mulher aqui, que está, inclusive dá para você ver o Haddad aqui de fundo, e a raça toda aqui, dizendo que os evangélicos são mafiosos. Ué, mas se são mafiosos, por que vocês estão preocupados com o voto dos evangélicos? Esses são aqueles que dizem que é um Brasil, a gente precisa respeitar as religiões. Pois é, e você aí ainda apoia essa raça aqui, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. E eles aplaudem ainda. Esse aqui foi o vereador Davi Ismael, que fez essa edição de vídeo aqui e publicou no Instagram. Muito bem, para não demorar, eu vou soltar um outro vídeo aqui, 32 segundos, do Lula falando mais uma bobagem. Vamos lá. Porque eu me determinei a viver até 120 anos de idade. E se eu quero viver, estou tentando fazer um acordo com Deus, eu não quero, mas levando o outro, deixa eu aqui, pô. Deixa eu aqui nesse martírio, esse inferno da terra, eu gosto tanto dele que eu não quero ir para o céu.
Eu quero ficar aqui. Pastor, me ajuda a ficar aqui, cara. Faça tuas preces, faça para mim ficar aqui. Eu falo para Deus, leve quem você quiser, meu Deus, mas me deixa aqui. A Bíblia diz que, fato, né? O joio e o trigo um dia serão separados, convivem juntos, mas fala muito também sobre luz e trevas, enfim. Ai, meu Deus, o que um pastor conversando com um cara que não crê em nada? Ele diz que prefere estar no inferno, ele não sabe nem o que é o inferno. Eu não quero ir para o céu. Ele disse, eu não quero ir para o céu. Eu prefiro ficar aqui no inferno, na terra. Eu adoro esse... Fala muita besteira, muita bobagem. Mas se tratando de Deus e o diabo, de céu e de inferno, como é que um cara que se diz cristão, que lê a Bíblia, que sobe em cima de um púlpito com um sujeito desse, que brinca com coisas sérias, com coisas divinas, ainda diz que não quer ir para o céu? Fala para mim, explica para mim. Pois é. Bom, sem mais delonga, vamos lá. 2 vídeos aqui que vão justamente contra o momento do Lula, quando o Lula falou que 90% dos evangélicos recebem auxílio do governo e precisam votar na esquerda por conta disso. É sério isso? Bom, ele não falou bem essas palavras, que inclusive é mais, no meu entendimento, é mais um crime eleitoral. Ele não tem que falar de eleição nesse período, que ainda não entrou no período de propaganda política. Mais um crime, mas o TSE é do lado dele. O Brasil está uma verdadeira zona, uma verdadeira esculhambação. Agora, se fosse o Bolsonaro, com certeza estava estampado na mídia em geral, né? E o TSE já estava dando 40, o próprio Alexandre de Moraes estava dando 48 horas para o Bolsonaro se explicar. Eu quero que você preste muito bem atenção nessa situação que o Brasil está passando, que aí a decisão é de vocês, né? Não é minha, né? Vamos lá. Júlia Zanata pegou o trechozinho que o Lula falou e mandou o recado. Vamos ver. Atenção, cristãos, olha o que o Lula falou hoje. Os evangélicos votam com voto. Porque o que nós fazemos? O que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. Nós temos que conversar. Eu ia comer buchada. Atenção, você que é cristão, protestante ou católico, chega em época de eleição e o PT, os esquerdistas, querem ir atrás agora dos evangélicos. Ele está falando claramente para ir atrás dos evangélicos. E dizendo o seguinte, 90% dos evangélicos recebem os programas sociais do governo. Ele está confessando que usa os programas sociais para benefício eleitoral. E aí chega em época de eleição, depois de ter um governo que só defendeu coisas que os cristãos não aprovam, como aborto, tirar poder da família, debochar, né, fazer deboche com cristãos. Agora ele quer ir atrás de você e dizer, tá vendo? Se você tá comendo, é porque o Lula está fazendo alguma coisa por você. 2026, ano eleitoral, ano da mentira, e o PT quer ir atrás de você, o Lula quer ir atrás de você. Acorda, fique bem ligado e diga não a esse senhor aqui que é o pai da mentira. Com certeza só quer usar os cristãos. Aí um vídeo como esse aqui, eles dizem que não podem, eles vão dizer que não podem. Bom, a gente está fazendo a nossa parte, tá? Ontem um rapaz, um inscrito estava falando, Josemir, deixa esses caras para lá. Não deixo não, eu faço minha parte, gente. Eu tenho que mostrar a verdade para vocês. Agora, quando eu vejo um vídeo desse, uma situação dessa, eu fecho os olhos e lembro, durante a pandemia, quando 21, né, e depois a eleição em 2022, o Bolsonaro dando auxílio para um monte desses alienados, muitos deles, e eu lembro que um motoboy falou, eu ganhei aqui auxílio de R$600, mas eu vou votar mesmo é do Lula. Eu acredito que todo mundo que vem acompanhando as redes sociais, não apenas o meu canal, mas as redes sociais em geral, sabe do que eu estou falando. Não é mentira. Né? E muita gente recebeu o Bolsa Família, o não morreu de fome porque o governo foi que, não é um mérito do governo, repito, mas ele pode ali, né, poderia dizer que não ia dar ou não dá, porque é uma coisa extra, não é uma coisa que estava na lei. Auxílio gás, é lei.
BPC Loas, é lei. É isso que eu falei no início, né, aqui, a diferença. Mas tem coisas que o governo é decidido na hora, durante aquela guerra, e era uma guerra, né? O Brasil vivendo um momento dificílimo e o governo, opa, vamos ajudar as pessoas. Era lei? Não. Ele podia dar ou podia não dar. E ele decidiu dar para o Brasil não quebrar. Ainda falou, olha, você que trabalha na rua, por mim vocês vão trabalhar sim. Se cuidem, né? Se cuidem, não... mas vão trabalhar. Fiquem em casa só os senhorinhos, as pessoas que têm comorbidade. Se você já não está com a saúde boa, você não vai. Mas se você está com saúde, vai trabalhar sim, ué. Você precisa ganhar seu ganha-pão. E a imprensa, não, fique em casa, fique em casa. Eu fico pensando, 2022, quando aconteceu as eleições de 2022, em momento nenhum você viu o Bolsonaro vir a público, como esse sujeito aqui, que se diz presidente do Brasil, veio a público dizer, olha, tem eleição aí, nós vamos cobrar, a gente tem que ir pra rua cobrar dessas pessoas, vocês de direita, conservadores, essas pessoas que eu dei o auxílio durante a pandemia. Você viu o Bolsonaro fazer isso? Hein, o TSE? Os justos do Supremo. Vocês viram o Bolsonaro fazer isso aqui? Mas tá aqui, ó, o cara que botou vocês aí na Suprema Corte e que vocês defendem e que ele defende vocês, falando essas bobagens. Vocês acham que aí o povo é idiota de não saber o que é certo e o que é errado? Mas não pode fazer esse vídeo aqui, né? Isso é o que vocês acham. É constitucional? Isso não. Se não é constitucional, então pode. Vamos lá, gente. Pode, que eu digo, postar o vídeo. Vamos lá. Mais um vídeo aqui pra gente encerrar esse assunto aqui, que já minha pressão já subiu. Sóstenes Cavalcante, aí em cima do mesmo tema, detonando esse sujeito. Vamos lá. O presidente descondenado hoje no evento do PT falou besteira novamente dos evangélicos. Os evangélicos votam uns outros. Porque o que nós fazemos? O que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. Nós temos que conversar. Bom, vocês sabem que de números o PT e o descondenado não sabem nada. Quebraram os Correios, nós temos o maior juros da taxa Selic da história, 15%, e nós temos uma quebradeira geral em todas as estatais. Por quê? Porque não sabem de números. Agora, primeiro, dizer que 90% dos evangélicos recebem benefício do governo, você está mentindo, Lula. Larga de ser mentiroso. Olha só, evangélicos, ele é igual à proporcionalidade da população. Se existem 53 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, é simples o número. É 1/4 da população que recebe Bolsa Família. Nós temos 27% dos 210 milhões de brasileiros que são evangélicos. Logo, aí em torno, um pouco mais de 60 milhões. Jamais nós teríamos condições de ter 51 milhões de evangélicos recebendo Bolsa Família. Você não sabe nem o que fala. E por último, Lula, para terminar a história aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês vivem querendo se aproximar dos evangélicos e não conseguem. 80% dos evangélicos não votam e nunca mais votarão na esquerda porque não se deixarão enganar por vocês. Agora eu quero te dar uma aulinha aqui. Evangélico tem princípios, tem valores. Um deles é respeitar a autoridade. Hoje você falar, não ouve os pastores, não, nós temos que chegar direto nos membros. É por esse tipo de discurso que vocês nunca mais terão os evangélicos votando com vocês. Vocês são muito, mas muito burros e não entendem nada de evangélicos. Evangélicos têm alguns princípios. Um deles é a honra ao seu pastor e a honra às autoridades. Agora, existem os falsos evangélicos. Você lembra daquela mulher, aquela louca? Aquela mulher é doida, não é normal ela, não pode ser normal. Até o jeito dela, né? Mas eu mostrei vídeo dela aqui, dizendo que orou para Deus mandar trovão com raio e por isso que aconteceu aquilo que aconteceu em Brasília. Eu tava vendo outro vídeo dessa mulher, que eu não acompanho ela, né? Eu conheci ali por causa desse babado aí. A mulher com o pastor, meu pastor, sabe quem era o pastor dela, que estava andando com ela? Não sei se é o pastor dela, oficial. Eu não tenho nada contra, gente. Não tenho nada contra e nem posso ter aqui nas redes sociais, eu não posso falar aqui. Mas o pastor dela, em se tratando de cristianismo, de Bíblia, de ordem divina, de Deus, que está na Bíblia, o pastor dela, um camarada de vestido, né? É um trans que se diz mulher, né? Mas na verdade usa barba, fala como uma mulher, se veste como uma mulher, mas usa barba. E ela chamando ele de pastor. O que estou querendo dizer é o seguinte, são esses tipos de
evangélicos que votam no Lula, como ela e essas turmas, essas igrejas aí que você vai lá, e são 2 homens casados, 2 mulheres casadas, tá cheio de casais que não são verdadeiramente casais, ele com ele, ela com ela, são essa turma que querem se aproximar de Deus, mas não querem ler a parte da Bíblia onde a palavra de Deus diz que não se deitará homem com homem, que não sou eu não tenho nada com isso, que sou eu sou apenas um pobre mortal pecador, eu não tenho nada a ver com a vida sexual de ninguém, cada um faça da sua vida o que quiser, sempre foi assim e sempre vai ser. Agora, quando você fala, não, eu quero ler a Bíblia, eu quero se aproximar de Deus, eu quero ser um homem santo, opa, santo significa separado, diferenciado. Você não é, você quer viver as coisas mundanas, aí não condiz com as coisas de Deus. Isso não quer dizer que a gente está dizendo que você não... mas a gente é contra, não sou contra nada, e nem posso ser, repito. Esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, vou ficar por aqui, para você que assistiu, muito obrigado, não esqueça do seu like, do seu comentário, e você que pode e quer contribuir com o canal, desde já eu agradeço cada um de vocês, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana, porque hoje é o primeiro dia da semana. Já já a gente está de volta. Até lá.